Bom, vamos agora à questão 4. Marque a assertiva correta. Essa questão, ela versa sobre o assunto comunicação. Então, antes de a gente responder, vamos falar um pouco sobre como funciona a comunicação. Então, veja aqui. Esse desenho esquemático mostra mais ou menos como é que se processa a comunicação entre emissor e receptor. Olha lá. O emissor, ok? Ele acessa o seu repertório. O que é o repertório? É o estoque de informação que ele tem guardado na cabeça dele, ok? São as informações que ele tem guardado. Ele vai acessar esse repertório, vai usar esse repertório para enviar a mensagem. Então, ele vai pegar no repertório uma informação e vai transmitir para o receptor. Ok. Para isso, ele vai ter que transformar aquela ideia, aquela informação em um código que seja, tá certo, similar, ou melhor, que seja comum para o receptor, para que o receptor possa, tá certo, interpretar. Ok. O emissor codifica a mensagem, ou seja, transforma a ideia, a informação em um código. Essa mensagem codificada vai passar através de um canal, que é o meio por onde a mensagem trafega. O receptor, para receber a mensagem, ele precisa transformar o código em ideia, em informação, em mensagem, ou seja, ele precisa interpretar, traduzir, que é o processo de decodificação. E, para que ele possa ter a compreensão da mensagem, ele vai acessar o seu estoque, tá certo? Que está guardado na sua cabeça, as suas informações, a sua experiência, que é o seu repertório. Ok. A maioria dos teóricos da comunicação, a maioria dos livros hoje, são unânimes em dizer que a comunicação só se fecha quando há a resposta do receptor para o emissor. O receptor diz para o emissor: olha, entendi. Não, não entendi. Ou então, eu queria dar uma sugestão, eu quero dar uma crítica, eu quero acrescentar alguma coisa, que é o feedback ou retroação, que é a resposta, ok? Geralmente em provas, eles perguntam quais são os elementos principais da comunicação. Geralmente aparece emissor, mensagem, canal, receptor e feedback, mas pode aparecer esses outros elementos presentes aqui. Tem uma coisa interessante, ó, dentro desse processo, dessa comunicação entre emissor e receptor, acontecem certas barreiras a essa comunicação, certas barreiras. Essas barreiras podem ser barreiras físicas, podem ser barreiras psicológicas, emocionais. Essas barreiras vão gerar ruídos à comunicação. O que são os ruídos? São interferências, tá certo? São coisas que vão atrapalhar a boa comunicação. Então a mensagem vai chegar diferente, vai chegar distorcida, vai chegar com certa interferência. Ok? Tudo bem, vamos voltar para a questão, né? Letra A. O ruído significa as interferências desejáveis. Olha, desejável não, porque você não quer ruído. Você não quer as interferências, então está errada a questão. Que tende a tornar mais clara a transmissão da mensagem, pelo contrário, os ruídos atrapalham a clara percepção da mensagem. B. Todo receptor é um codificador de mensagem? Não, todo receptor é um decodificador da mensagem. C. O canal significa o equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor e o receptor. Ou seja, o equipamento, o meio, o canal, né, é aquele meio por onde trafega as informações entre emissor e receptor. Corretíssimo. De modo geral, a conversão de uma mensagem de comunicação por meio de formatação de códigos ou símbolos é denominada decodificação da mensagem. Não, é codificação da mensagem. O emissor codifica a mensagem. Letra E. Nos processos de comunicação das organizações, as mensagens tendem a ser públicas, tudo bem, abertas, ok, preponderantemente unilaterais, não. Essa ideia de unilateralidade quer dizer que não há uma comunicação, um feedback, não há uma crítica, não há uma sugestão, ou seja, a comunicação flui num só sentido, por exemplo. E com feedback limitado, não, a ideia é que o feedback possa ser aberto, tá certo? Que não haja bloqueios ao feedback. Então, letra C. Ok, continuando. 5. Em relação às comunicações formais ligadas ao nível hierárquico, faça a correspondência entre as colunas. Comunicação horizontal, vertical ascendente, oblíqua e vertical descendente. Primeira observação é o seguinte, olha, cuidado, que essa comunicação horizontal é a mesma lateral, tá certo? Que é muito típica de comunicações interdepartamentais, tá certo? E também no trabalho em equipe.
As verticais ascendentes são aquelas comunicações que sobem em direção ao topo da organização. As oblíquas são as chamadas inclinadas ou cruzadas, aquelas que atravessam a organização do nível hierárquico, de um nível hierárquico diferente, mas também para setores diferentes. Então veja, a oblíqua é a lateral, a inclinada, tá certo? Ou desculpa, a inclinada, né? Tá certo? Ou diagonal ou inclinada, que cruza de níveis hierárquicos diferentes e também entre setores diferentes. E a vertical descendente é aquela comunicação que flui lá do topo para a base. Por exemplo, do estratégico para o operacional. Então veja, ocorrem da base para o vértice na escala hierárquica. Ora, da base para o vértice superior é o quê? Comunicação ascendente, vertical ascendente. Ocorre no nível hierárquico superior para o nível inferior. Aí já é o contrário, ó, vertical descendente, desce, né? Ocorre entre funcionários do mesmo nível hierárquico, aí, ó, horizontal ou lateral. Ocorre, no caso do gerente de uma área, dirigir-se ao subordinado de outra área. O que ele quer dizer aqui? Por exemplo, o gerente financeiro se comunicando, por exemplo, com o vendedor. O vendedor, ele está vinculado a outro setor, que é o setor de vendas, setor comercial, setor de marketing. Enquanto o gerente financeiro está ligado à área financeira. Mas o gerente financeiro está no nível hierárquico superior ao vendedor. Tá certo? Então veja que eles estão fazendo uma comunicação oblíqua, inclinada ou diagonal. Tá certo? Letra B de bola. Continuando, ó. 6. Em relação à motivação, assinale a alternativa correta. A teoria ERC, cuidado, pessoal, essa teoria ERG é a mesma teoria ERC, é ERG ou ERC, mesma coisa, viu? Simplifica a teoria da hierarquia de Maslow ao estabelecer 3 fatores motivacionais, fisiológico e segurança social. Não, na verdade não, pessoal, olha, estou até respondendo antes, né? Então, antes da gente responder a questão, vamos passar para a teoria que depois a gente volta para cá, ok? Vamos lá, ó. Primeiro, falar das principais teorias que pode cair numa prova, né? A que mais cai em prova de concurso, principalmente no nível médio, né? É a teoria das necessidades de Maslow, né? A hierarquia de Maslow, ou também chamada de pirâmide de Maslow. A teoria de Maslow é bem simples, se baseia na ideia de que cada indivíduo tem uma certa hierarquia de necessidades, uma escala hierárquica, que para que você possa subir nessa escala, nessa hierarquia, você precisa satisfazer o nível inferior. Exemplo, para você subir de fisiológico, depois para segurança, depois social, você precisa primeiro resolver necessidade fisiológica, depois resolve segurança, depois resolve social. Depois que você resolver social, você pula para estima. Depois de resolver estima, você pula para autorrealização. Lembrando que necessidades primárias são fisiológicas e segurança, necessidades secundárias são social, afiliação, estima, ego-status e autorrealização. Ok? Então lembre-se dessa história, ó. Só pode subir na pirâmide se tiver satisfeito a necessidade anterior. Tudo bem? Essa é a necessidade de Maslow. Continuando. Já a outra teoria que mais cai em prova é a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Essa teoria fala basicamente do quê? Dos processos que podem levar à tua satisfação ou evitar a tua insatisfação no ambiente de trabalho. Basicamente isso. Então, já tem uma diferença básica entre Herzberg e Maslow. Maslow fala das necessidades individuais, e aí ele não fala se é no trabalho, se na vida pessoal, é em todos os âmbitos da vida do indivíduo. Já ter os 2 fatores do Herzberg fala basicamente do trabalho e do ambiente de trabalho. Então veja, são 2 fatores por quê? Porque nós temos fatores higiênicos e fatores motivadores ou motivacionais. Os fatores higiênicos são fatores extrínsecos, ou seja, relacionados ao ambiente onde eu trabalho, o ambiente de trabalho. E fator motivacional é fator intrínseco, relacionado ao que eu faço, ao meu cargo, ao meu trabalho. Não se esqueça que o que motiva a gente, tá certo, para Herzberg, são os fatores intrínsecos, tá certo, relacionado ao meu cargo, ao que eu faço. Os fatores higiênicos não geram satisfação, não te motivam. Apenas o que, ó, evitam a insatisfação. Por isso que são fatores, ó, insatisfacientes. Cuidado com essa pegadinha, ok? E os fatores motivacionais são fatores satisfacientes porque geram motivação, porque geram no indivíduo satisfação. Cuidado, ó. Salário,
qualquer tipo de pagamento ao indivíduo no trabalho, pagamento, salário, prêmios, bônus, tá certo? São o quê? Fatores higiênicos, logo não geram satisfação. E os fatores motivacionais podem ser, por exemplo, realização, reconhecimento, responsabilidade, oportunidade de crescimento na carreira e por aí vai. Ok? Continuando. E essa teoria ERG ou RG, ERG, né? De Aldifer. É o seguinte, ó. É uma teoria não tão conhecida, não tão abordada em concurso, tá certo? Não é muito comum cair para nível médio, mas achei bom colocar aqui porque já estava na questão. Então vamos lá, ó. A teoria de Aldifer basicamente é o quê? É uma crítica à teoria de Maslow, tá certo? Ele resume a teoria de Maslow, ele resume os 5 níveis hierárquicos de Maslow em 3, sendo que agora eu vou ter necessidade de existência, necessidade de relacionamento e necessidade de crescimento. Professor, por que é ERG e aqui está ERC? Porque no inglês esse Czinho fica, crescimento em inglês é grown, então growth, então na verdade ficaria ERG. Aqui eu coloco no português necessidade de crescimento C. Ok, ó. A existência seria a preservação, a sobrevivência, muito ligada à questão do nível fisiológico e de segurança de Maslow. Necessidade de relacionamento, a socialização, a vontade de interagir com as pessoas, vontade de fazer parte de grupos, está muito relacionado ao nível de status, ou de social e de status de Maslow. E necessidade de crescimento, que é a sua vontade, tá certo, de se desenvolver, de desenvolver o seu potencial, de alcançar o máximo da sua capacidade, está muito relacionada à autorrealização de Maslow, ok? Olha, uma outra observação, vou voltar bem aqui para a teoria de Herzberg. Se você tiver dúvida em relação à teoria de Herzberg, é o seguinte, ó. Lembre-se que, se você sabe da teoria de Maslow, você consegue saber também a teoria de Herzberg. Olha, os fatores higiênicos de Maslow, de Herzberg, se referem a que níveis de Maslow? Ó, higiênicos, segurança e boa parte do social. Já os fatores motivacionais estão mais relacionados ao que? A estima, status, né? Ego e autorrealização. Lembrando, ó, extrínseco, higiênico, fisiológico, segurança e a maioria do social. Fator motivacional, status e autorrealização. Ok, vamos voltar para a questão. Ó. A teoria ERC simplifica a teoria da hierarquia de Maslow ao estabelecer 3 fatores motivacionais, fisiológico, segurança e social. Não, não é isso. A questão está errada. Segundo a teoria de Herzberg, a satisfação dos fatores higiênicos mantém os trabalhadores motivados. Não, porque os fatores higiênicos não motivam, não geram satisfação. A teoria de 2 fatores de Herzberg apresenta os fatores higiênicos motivadores. Os fatores motivadores se referem às condições de trabalho, pagamento, segurança e relações interpessoais. Pagamento é motivador? Segurança é motivador? Relacionamento com os colegas é motivador? Não, é higiênico. Então está errado. A teoria da necessidade de Maslow propõe que as pessoas são motivadas por necessidades múltiplas. Verdade, são 5 níveis hierárquicos, né? E que essa necessidade se apresenta de forma hierárquica. Verdade. Perfeito. Letra D. A teoria ERG traz mais complexidade à teoria da hierarquia de Maslow. Não, ela simplifica. Ao estabelecer 3 fatores motivacionais, necessidade de existência, ok, sociabilidade, ok, enriquecimento, ok, tudo bem. Tudo bem, ou autodesenvolvimento, né? Tá certo? Então, questão letra D.